Olá, alunos! A partir de agora está no ar The Love School, a escola do amor. Aqui você aprende a usar a razão em favor do seu relacionamento. E o tema de hoje é um tema muito polêmico. A diferença de idade. Isso pode interferir no relacionamento de um casal? Nós vamos estar falando sobre isso no decorrer do programa. E você sabe, você pode interagir conosco através da nossa página no Facebook, facebook.com/Escola do Amor, ou através do site da IURD TV, iurdtv.com, e através desse endereço também você assiste o programa e vai aparecer o nosso endereço no Twitter também, @TheLoveSchoolTV. Agora, vamos a esse tema polêmico, vamos à matéria. Será que ainda hoje a diferença de idade entre o homem e a mulher pesa no relacionamento amoroso? Segundo Ailton Amélio, professor de relacionamento amoroso da Universidade de São Paulo, a idade é um fator que os casais levam em consideração na hora de escolher seus parceiros. Não tem como escapar, é algo que vem de milhares de anos e ficou praticamente impresso no nosso DNA. A regra que une casais, na maioria das civilizações, sempre foi homem mais velho e mulher mais nova. Assim, ela poderia gerar muitos filhos para que alguns sobrevivessem. Pesquisadores vasculharam o passado da humanidade e nunca encontraram evidências que em determinada cultura ou época, mulheres mais velhas se uniam a homens mais jovens, como conta o professor. Se em alguma época os homens gostavam de mulher bem idosa, eles não tiveram descendência, não tiveram filhos. E se a mulher gostasse de homens apenas bonitos, mas altamente ineficientes, para caçar, para proteger a prole, também não teve descendência. Então isso passou para a genética. Quem são os seus colegas? É você, David? Sou. Volta a dormir, vovó. Pode passar milhares de anos e nós, homens, continuaremos a achar a mulher mais jovem, mais atraente, e a mulher continuará achando o homem bem-sucedido, mais atraente. Você está demitido. E você está demitida. Carol, você está demitida. O empresário Roberto Justus tem 52 anos. Ticiane Pinheiro tem 30. Olha, essa história da diferença de idade, as pessoas discutem bastante, né? E eu acho que ela tem alguns aspectos que têm que ser levados em consideração. Primeiro, que eu acho que idade, a relação não tem idade, né? A relação é uma escolha absolutamente da pessoa, né? E a pessoa se encanta ou se apaixona ou, né, cria uma história com alguém por motivos que não dá para explicar. Ela me traz jovialidade, ela traz energia, ela traz alegria, eu trago experiência, então ela me admira. Eu acho que a mulher tem que admirar o homem por uma série de aspectos. Tenho 37, você sabia? Eu nem pensei nisso. Claro que não. Eu sei que você é muito mais jovem do que eu só quero saber quanto. Tá bom, vou adivinhar. Tem 29? Não. Sério? Mais? Não tem cara de 30. Valeu. Tem 23. Ah, meu Deus. Você é uma criança. Táxi! Então, quando a idade é muito diferente, principalmente quando a mulher é mais velha, tem chance de dar certo? Claro que tem. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Com uma faixa etária maior, você vai ter que lidar não só com a rotina, como com essas questões diferenciais da fase que cada um está. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Satellites gone. Bem, alunos, eis aí um tema polêmico para ser tratado na aula de hoje, né? Por isso, antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que toda regra tem as suas exceções. E que também tudo que vamos falar na aula de hoje tem como base a experiência que temos vivido ao longo dos anos, atendendo casais com os mais diversos tipos de problemas, né? Inclusive esse, diferença de idade. E analisando tudo isso com a razão, não com a emoção, nós já encontramos o primeiro ponto a ser considerado. O título da aula de hoje, olha só, diferença de idade no relacionamento. De cara, a primeira palavra já chama atenção.
Por quê? Porque nós sabemos que para um relacionamento, ou para o sucesso de um relacionamento, é prudente que a pessoa procure um parceiro que tenha semelhanças. Embora, né, como já temos dito aqui, ninguém é igual a ninguém e diferenças sempre existirão, ainda que o casal seja muito afinado e ainda que tenha idade compatível. Mas, se houver grande diferença de idade entre um e outro, teremos então uma diferença a mais para ser superada. A diferença de idade, se não for levada a sério, pode resultar em conflitos, os quais acabam com qualquer tipo de romance ou com um amor, né? Ela é uma das principais características que já vemos logo de cara, né? Normalmente, quando a pessoa vê o casal, então já percebe essa diferença no rosto, no físico dos dois. E casais que possuem, melhor dizendo, uma grande diferença de idade, normalmente caem no dilema de ter que abrir mão de alguma fase de sua vida para viver a vida do outro. Pois uma pessoa mais velha prefere aquilo que lhe traga mais estabilidade, maturidade. Já a pessoa mais nova pode não se adaptar à rotina da pessoa mais velha, a qual às vezes é muito regrada, né? Por ser uma pessoa mais madura. Muitas vezes, uma das partes deixa de viver uma etapa de sua vida em função da adaptação à vida do outro, à vida do parceiro. Então, muito bem colocadas as palavras do psicólogo, que disse ali, pode dar certo? Pode, mas vai ser fácil? Não. E eu acho que ficou claro, você deve ter reparado que, enquanto eu falava agora sobre o tema, várias vezes eu repeti a palavra diferença. Diferença. O tema já começa falando diferença de idade. Então, a gente sabe que o que dificulta a relação de um casal são justamente as diferenças. Quanto mais afinidade o casal tiver, mais fácil vai ser a adaptação. Quanto mais diferenças houver, mais difícil vai ser a adaptação. E se houver uma diferença gritante de idade, é uma diferença a mais. Maior ainda, né? Porque aí começa a ter a desconfiança, começa a ter o receio se a outra pessoa não está achando uma outra mais bonita. Ela sempre vai se colocar... Pode gerar insegurança para quem tem mais idade. Ela sempre vai se colocar inferior à outra, né? Então, saiu, será que ele está com quem? Fazendo o quê? Então, já cria uma multidão de problemas dentro dela, né? Veja bem, quando o homem ele é mais velho, normalmente é bom. Por quê? Porque o que acontece? Por questões naturais, a mulher amadurece mais rápido do que o homem. Se você observar uma menininha de 3 anos conversando, e você observar um garotinho de 3 anos, você já vai ver uma diferença. A menina amadurece mais rápido. A gente teve até um casal aqui no programa, se não me engano foi o casal do programa da aula anterior, ou anteontem, em que ele tem 29 anos, ele parece que tem 9 anos a mais que ela, mas ela mesma disse que ele tinha uma idade que parecia bem menos, porque a mulher normalmente amadurece mais rápido. Então, quando o homem tem mais idade que a mulher, desde que isso não chegue a causar um conflito de gerações, porque às vezes a pessoa tem uma idade, o homem é mais velho, mas ele é de uma outra geração completamente diferente da mulher, ele tem uma cabeça completamente diferente, então isso pode gerar conflitos. E se não gera no momento, pode gerar lá na frente, porque a gente tem que entender, as pessoas têm que entender que relacionamento, você não pode olhar só para o momento. Essa coisa da diferença de idade, quando é muito, muito grande, né, tem muitos anos de diferença, ainda que no momento, no dia, no ano que a relação comece, essa diferença pareça ser pequenininha, mas a tendência é, com o tempo, isso vai aumentando, isso vai ficando uma coisa mais gritante. Então, lá na frente, pode-se ter problemas. Por isso, a pessoa tem que usar a razão. Não pode ser aquela coisa de dizer assim, não, eu não mando no meu coração, isso a gente não escolhe, o importante é que se ame. É o momento aqui que a gente está vivendo agora, o futuro
Deus- pintou o clima, eu a amo, ela me ama e etc e tal, a gente se gosta, a gente se ama, mas nós já falamos que existem relacionamentos onde há amor, porque ninguém se casa por ódio, mas por causa das diferenças acaba lá na frente E a começa relação a ter sucumbindo. desconfiança, né? É como um caso que eu estava ouvindo que a moça, ela era dançarina de um programa de TV e o rapaz desconfiava que ela largou tudo, a carreira dela, para construir uma família. Mas ele não acreditava que ela realmente tinha largado, né? Então a desconfiança levou ele a matar ela e ia cometer suicídio, né? Então a desconfiança, porque ele não creu que ela realmente mudou Mas por ele. no caso, havia diferença de idade dele? Não, assim, eu estou querendo dizer que não tinha a diferença, mas essa desconfiança, né? Agora imagina isso com a idade. Uma idade dele, se ele fosse mais velho, É porque né? pode gerar insegurança. Nós vamos agora à opinião das pessoas nas ruas. Aliás, antes, deixa eu conversar um pouquinho aqui com o casal que está conosco, que é o Fábio e a Suelen. Tudo bem com vocês? Tudo bom. E aí, vocês estão casados há quanto tempo? Casamento faz 5 anos e 4 anos de namoro. Então, são 9 anos de relacionamento. Mas teve 2 anos que a gente se conheceu e que a gente ficou se relacionando, mas não namorando oficialmente. Então, já sobe para quantos anos aí? Para 11 anos? 11 anos. 11 anos desde o início. Desde o início. Tá. Quer dizer, 2 anos se conhecendo, 4 namorando, 6 anos que vocês se conheciam quando se casaram, e mesmo depois de 6 anos, o casamento ainda reservou surpresas ou você já se conheceu muito bem? Reservou. Bastante. Mesmo depois de 6 anos? Mesmo depois de 6 anos. Por exemplo? Então, quando a gente casou, logo em seguida eu engravidei da minha filha. Então, já foi uma surpresa. Porque eu não planejava, né? E aí, quando vem os filhos, a mulher, ela fica mais sensível, né? E aí é onde entram os problemas, porque tem homens que não entendem essa sensibilidade da mulher, né? E aí você fica mais frágil. E aí começou os ciúmes da minha parte, que já existia desde o início, mas acabou se agravando um pouquinho mais. A gente achava que a gente se conhecia certinho, direitinho, do jeitinho que tinha que ser para casar, né? Do jeitinho que as mães orientam a gente, né? Mas não. Quando você casa aí, você vê que é tudo diferente, não é nada daquele castelinho de conto de fadas, né? Não é como na novela, né? A gente até falava na aula anterior que quando termina a novela, normalmente no último capítulo tem vários casórios e aí aparece a palavra fim. Mas, na verdade, o casamento é o começo, né? Não mostra filho, não mostra dívidas que adquire. As novelas normalmente terminam no começo, né? No começo da vida do casal. Então, é o início de problemas. E agora, olha só que coisa interessante, né? Eles já se conheciam há 6 anos. E, mesmo assim, o casamento reservou surpresas, ou seja, eles foram se conhecer mesmo no casamento. Normalmente é assim, pode namorar 10 anos, mas depois do casamento é que vão vir as dificuldades e que o casal vai, de fato, se conhecer. Agora eu fico imaginando aqueles casais que com 1 mês, né, de que se conhecem já querem se casar. Agora, bispo, uma coisa assim que é interessante, né? Logo no início do casamento foi muito difícil. Assim, a adaptação, a gente, na realidade, se conheceu verdadeiramente depois do casamento. E os 2 primeiros anos, assim, não foi muito bom, porque a gente teve que, assim, aceitar as diferenças. E hoje, com 5 anos de casamento, hoje que está bom, porque veio o amadurecimento. Eu amadureci, hoje nós aceitamos mais as diferenças. Aprendemos a conviver e se respeitar um ao outro. Quer dizer, início, só amar não foi suficiente. Não foi suficiente. Vocês precisaram amadurecer. Nós casamos por amor, mas no começo havia muita diferença, né? Às vezes detalhes, mas havia muita cobrança. Assim, não havia tanto respeito, assim, ceder, não tinha o ceder, né? Como hoje tem, né? Hoje que nós estamos vivendo a lua de mel na realidade, né? Mas é o contrário, né? Às vezes as pessoas falam, casou, está vendo a lua de mel. Mas no começo foi difícil. Quer dizer, acrescentando ao amor que já existia a maturidade, então vocês se adaptaram. Exatamente. E hoje estão bem. Bom, já eles vão contar mais a respeito disso, inclusive se tiver situações que vocês viveram, que marcou a relação de vocês, eu gostaria que vocês falassem. Mas olha aí, mais uma vez ele falou o quê? Sobre diferenças. As diferenças eram muitas.
Muitas. Então, voltando ao nosso tema, se não é compatível à idade, é uma diferença a mais, né? Aí entra naquilo que o psicólogo falou. Pode dar certo? Pode, mas vai ser fácil? Não. Vamos ao que o povo fala sobre isso. Diferença de idade interfere no relacionamento? Acho que não. Na minha opinião, não. Por quê? Porque eu acho que tem coisa que vai muito mais além de idade, né? Às vezes uma pessoa é tão mais nova de idade, mas é já amadurecida de cabeça, né? Não acho que tem importância, não. A cabeça é que importa, né? As pessoas, se gostarem, tá ótimo. Eu acredito que não existe limites, assim. Eu sou casada, meu esposo tem 19 anos, eu tenho 21 e não existe, não, diferença, não. Acho que pro amor, tudo vale. Pode tanto ser mais velho quanto ser mais novo. Nem um pouco mesmo. Não, porque vai mais da maturidade do homem. O homem, ele demora mais para amadurecer. Então é normal que ele encontre uma mulher mais velha. Só que também tem o fator inverso. Tem menina que demora um pouco mais. Aí se você é mais velho, mas não atrapalha não. Eu acho que depende das pessoas e normalmente, para mim, funciona com um limite de idade. Então se ela for muito mais velha, não. De forma alguma. Quando atrapalha? Só quando não tem respeito. Idade não interfere. O que você acha que pode atrapalhar num relacionamento que tem muita diferença de idade? Questão de maturidade, dos próprios interesses, da cultura e etc. Principalmente parte financeira, porque o homem pode se sentir, de repente se ela tem um cargo maior, recebe mais, ele pode se sentir, sei lá, um pouco omisso, um pouco submisso, na verdade. Imaturidade mesmo, né? Tá pensando em passear, em festejar, e você já está trabalhando, querendo construir alguma coisa, comprar, fazer, alugar apartamento. Então, o caminho é muito diferente, não dá certo, né? Objetivos diferentes. E quem é mais maduro na relação? A mulher, com certeza, a mulher. O homem, ele demora mais a acordar. Eu acho que o homem para amadurecer demora mais do que a mulher, né? Eu acho que o homem ele é mais infantilizado, né? Eu acho que a mulher é mais. Ela logo já está mais madura, né? Desde os 15, 16, o homem está jogando bola, não quer saber de nada. A mulher é mais madura. Se você é homem, procura alguém próximo da sua idade, é melhor. O que você faz quando você quer que o seu marido tome uma atitude, já que ele é mais novo? Eu brigo com ele. Brigo com ele e mostro a realidade. Aí ele acorda, ele fala, não, é verdade. Muito bem, eu já tenho aqui alguns comentários para lermos e eu gostaria de pedir que os nossos alunos trocassem experiências com outros alunos. De repente você viveu esse problema ou está vivendo, no seu caso deu certo, não deu certo, e você pode nos enviar o seu comentário, tá certo? Através do www.iurdtv.com ou através da nossa página no Facebook, facebook.com/Escola do Amor. Vamos ao intervalo que fala sobre o que vai acontecer hoje aqui na IURD TV, algo muito forte. Eu vou profetizar agora. Aqueles que contribuírem, aqueles que lutarem, aqueles que se esforçarem para contribuir, para nos ajudar, vão ser ricos. Vão ser ricos. Vão ser ricos. Muito bem, daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia aqui no programa, aliás, na IURD TV e na Rede Aleluia, nós teremos uma mensagem ao vivo com o Bispo Macedo, que nos trará uma profecia. Logo mais, você deve acompanhar essa programação especial aqui na IURD TV e Rede Aleluia. Eu tenho aqui já participações interessantes que estão chegando. Por exemplo, a Ana Paula, ela diz assim, no meu caso, o meu esposo é mais velho do que eu e nos damos super bem. Agora, se for a mulher muito mais velha que o homem, acho que não dá muito certo. Não porque a mulher mais velha nunca vai querer ser submissa. A pessoa tem menos experiência que ela, ou porque a pessoa tem menos experiência do que ela. No meu caso, casei com meu esposo, tinha 16 e ele 31, e ele me ensinou muito. Amo de montão. Estamos com 7 anos de casado, sempre amando e tendo fidelidade. Esse é o nosso lema. A Mari Silva diz, eu não gostaria de ser muito mais velha que meu marido. Acredito que o homem seja o cabeça de um relacionamento. Se eu for mais velha, mais de 2 anos, penso que por ser mulher teria na realidade 4 anos a mais. Isso é demais e não gostaria de ensinar ou mandar em uma pessoa que não sabe de nada. A Andrelise, ela diz assim, na minha opinião, eu acho que a mulher, por se tornar madura mais cedo, necessita de alguém mais velho para um relacionamento. O que acontece
alunos, é que hoje em dia, normalmente a sociedade, ela tem como padrão, ela tem como exemplo, principalmente o meio artístico, né? As pessoas querem se parecer com os artistas. Você vê que quem dita a moda de corte de cabelo são as artistas, né? Os artistas. A gente está vendo aí o caso, a febre Neymar, né? O que tem de garotinho na rua com aquele cabelinho espetado, não é brincadeira. Quer dizer, a sociedade se influencia pelos artistas. E há uma moda entre os artistas hoje de mulheres bem mais velhas casarem com rapazes bem mais novos. E aí a sociedade vê isso como um padrão. Mas você não pode analisar apenas o momento, você tem que olhar lá na frente. Tem casais, por exemplo, vou citar aqui um caso recente, que é do Ashton Kutcher com a Demi Moore, que há algum tempo atrás, todo mundo olhava e falava, olha só, não, ela é bem mais velha que ele, ela é bem mais velha que ele, olha só, deu certo, eles são felizes. Olha, eles apareciam no tapete vermelho, de mãos dadas, tiravam fotos, saíam nas capas de revistas, etc. Mas e agora? Já terminou. Quer dizer, os problemas surgiram porque à medida, vamos supor, um rapaz hoje de 20 anos, que se casa com uma mulher de 40. Olhando hoje, no momento, a mulher de 40 está enxutona, né? Tem diferença, sim. Tá? A diferença não é tão gritante. Até porque ele é um menino, 20 anos é um menino. Mas ela não é uma velha, ela não é uma mulher de idade, ela tem 40 anos. Fisicamente ela ainda está bem. Exatamente. Só que daqui a 20 anos, ela vai estar com 60. E ele vai estar com 40. E é normal hoje em dia, por exemplo, um homem de 40 ser assediado por uma mulher de 30, de 25, de 29. Né? Agora, aí ele é assediado... com 60. Então, aí ele olha e vê uma mulher já com 60. Que já começa... na menopausa, já entrou na menopausa, né? Então. Começa a ver os problemas físicos, já não A não tem diferença vigor. fica mais gritante. Então, o que nós estamos falando aqui? Não dá certo, não tem exceção da regra. Não é isso. Nós estamos colocando os pingos nos is. Você tem que pensar, não é só agora, eu amo, ela me ama. Você tem que olhar que o casamento é para a vida toda. Então, você já tem que estar se preparando lá para frente para o que pode acontecer. Isso é uma questão de lógica. Se tem uma coisa que a gente não pode ignorar, é a lógica. Bom, vamos agora ao Laboratório do Amor de hoje. Vamos procurar ajudar, aliás, continuar ajudando o casal Carlos e Núbia. Carlos tem 29 anos, Núbia tem 30 e estão casados há 9 anos. Ela acha que o marido é autoritário, pois não aceita os conselhos da esposa, que só quer ajudá-lo. Núbia acredita que Carlos deveria ter mais visão para o futuro, mas ele afirma que está investindo em seu crescimento profissional. Algumas situações você é autoritário. Eu quero cuidar de você, te proteger, porque você anda de moto, você tem que estar agasalhado. Você fala, não vou, não quero. E sai. Eu sei, você tenta me proteger. E aí você sai, fala, não quero, não, vou assim. Porque às vezes você quer se vestir do jeito que você quer. Eu sei que você quer, eu sei que você está querendo me proteger, minha saúde, porque você já ficou ruim, né? Mas às vezes você tem seus momentos. Quando você estava ruim. E aí eu não quero te ver de novo no estado que eu te vi, ruim, de saúde, sentindo dor. Aí eu tento te proteger, mas você, né? Cabeça dura, tem que aprender a tirar um pouco essa sua teimosia. Procurar escutar mais, que a gente fala pro seu bem. Até meu pai mesmo fala que você, às vezes, é muito cabeça dura. Eu gosto muito de conversar, porque a gente se entende. Só que, às vezes, você... De repente, assim, a gente conversa, depois, daqui a pouco, você esquece. Parece que esqueceu que a gente conversou. Às vezes, o seu trabalho atrapalha, porque, às vezes, a gente se programa para fazer alguma coisa, e aí você tem que ir trabalhar, além de trabalhar na semana, a sua carga horária é grande, né? Quase 12 horas, bem dizer, de trabalho, e ainda você às vezes tem que trabalhar final de semana e não ganha hora extra para isso. Tento sempre explicar para você
manutenção tem que sempre que estar presente nas horas mais que eles precisam. Eles ligou, eu tenho que ir, porque eu aceitei essa função. E eu acho que você tinha tudo para crescer profissionalmente. E eu acho que você tem medo de arriscar. Você sabe que eu gosto de arriscar, né? Se não deu certo uma coisa para mim, eu tento outra. Também, eu não tô... Sempre busco sempre... Ah, mas você está falando isso algo... porque eu porque você... procuro arriscar, porque na empresa que eu trabalho hoje, não tenho coragem de sair dela para procurar uma outra coisa melhor. Mas às vezes a empresa que eu tô, ela me dá oportunidades. Não é só de referente a salário, né? Porque você vê que você é uma pessoa inteligente, você tem capacidade de coisa melhor. Eu acho que você tem medo, você acha que você saindo de lá, que você não vai conseguir outra coisa melhor. Não, eu tenho certeza que eu... Não é isso. É que eu procuro a primeira... Bom, eu queria fazer só uma pausa para não deixar passar aí um ponto que eles nos deram para falar, que é essa questão da cobrança, se é que eu posso chamar assim, entre aspas, que a Núbia faz ao Carlos em relação à vida profissional dele. Ela se mostra uma pessoa arrojada, que gosta de desafios, que quer correr risco e que deseja que a família tenha uma condição melhor de vida a partir do momento que ele trabalhe por conta. Mas é bom que se coloque, ô Núbia, porque você acrescentou a tudo isso o fato dele ter pouco tempo para você por causa da empresa na qual ele trabalha, ele é muito exigido. Mas é importante que se diga que o patrão, normalmente a pessoa que abre o seu próprio negócio, aí é que ela não tem tempo mesmo. Ele vai ter que se dedicar, né? É porque aí, normalmente, aí não são 12 horas, não. Às vezes são quase que 24 horas, porque o patrão, ele não tem hora para sair, para entrar, ele tem que chegar antes dos funcionários e sair depois, né? A menos que ele não queira levar o negócio adiante, porque se ele deixar na mão dos outros, como se costuma dizer no dito popular, é o olho do dono que engorda o boi. Então, se ele deixar na mão de outros, a coisa não vai. Então, ô Núbia, não tem nenhum problema que você queira que o Carlos ele trabalhe por conta, né? Mas saiba que aí ele vai ter até menos tempo para você, porque quando se é patrão, se trabalha muito mais. Lembrando do início, ó, ele vai sair de moto, se agasalha. Ele não é teu filho, desculpa, né? Uhum. Eu sou assim com meu filho. Olha aqui, bota aqui o casaco, tá frio, você vai ficar doente. Ele já não é, ele é um homem, então ele decide, né? Então, se quer sair agasalhado, sai, não quer, vai ficar se estressando para quê? Não pode tratá-lo como se fosse uma criança ou um filho. Vamos continuar. Realmente é abraçar as oportunidades de fazer os cursos. Mas... A empresa fornece para mim cursos, fornece bolsa de estudo, fornece tudo. Depois que eu terminar, aí sim eu vou estar avisando o meu futuro. Eu acho que eles deveriam dar mais valor para você, porque tudo que eles pedem, você está ali. Também concordo, mas... Você é um funcionário que você está lá há 10 anos, quase 10 anos, e você nunca faltou. Você nunca faltou, eles tinham que te dar muito valor. Porque tem gente que tem 10 anos, tem mais de 30 faltas. Você nunca faltou. Mas você sabe, eu gosto de trabalhar lá. Ah, eu sei que você gosta. Estou falando que eu acho que você deveria conversar com eles para eles te dar mais valor, sei lá. Não sei. Já foi falado isso já. Eu acho que você tem que ter falta visão em você de coisa grande, de ser empresário, de ser cabeça. Visão você tem. Sabe que eu almejo isso. Eu sei. Eu quero. Eu sei, e nós estamos se apoiando, nós dois. Então, a gente está lutando para isso, só que não quero só eu crescer, eu quero ver você crescer. Eu quero ver a gente crescer junto. Vamos crescer junto. Para isso, eu estou apostando tudo em você. Eu estou investindo no seu, vamos dizer assim, no que você gosta. E eu quero que você faça também o que você gosta, só que eu acho que você tem que ter então, mais visão de... Né? Por aí tem uma escada, né? Tem um degrau por degrau. Hoje é você, mas não pode amanhã se sou eu. Não vamos se acomodar. Então. Muito bem. Uma outra questão aí, ô Núbia, para que ele seja um bom patrão, primeiro ele deve ser um bom empregado. As pessoas devem ser fiéis naquilo que elas fazem, ainda que aquilo pareça ser pouco, para que elas possam alcançar coisas maiores. E é importante, eu entendo o seu ponto de vista, né? Você tem uma característica arrojada e o Carlos deve respeitar isso e até
pegar um pouquinho disso de você, porque dentro de um relacionamento em que os casais são diferentes, ao invés de usar as diferenças para causar brigas e separação, a inteligência mostra, a coerência mostra que o casal deve tirar do outro um aprendizado. Ou seja, com o tempo, eu tenho um pouquinho de Rosana em mim e ela tem um pouquinho de Adilson nela. Tem coisas que são diferentes em nós, mas que eu peguei dela para mim como características positivas para melhorar a minha personalidade e vice-versa. Então, seria bom que você, Carlos, pegasse, sim, essa questão da núbia, essa virtude. Eu vejo como uma virtude a pessoa ser arrojada, a pessoa querer desafios. Agora, por outro lado, Núbia, você deve incentivá-lo. Se ele sair de casa e ele tiver na cabeça dele, ele for para o trabalho com frases assim, eles não te valorizam, eles não dão valor a você. O tempo está passando e você está ficando para trás. Então, ele está em casa para ir para o trabalho e ele começa a ouvir essas coisas, ele vai assim, ó, ele vai assim, ó, ele vai, sabe, ele vai chegar para trabalhar desanimado. Ou chega lá e cobra do patrão. Ele já vai olhar para o patrão e vai dizer assim, eles são injustos comigo. Então, ele vai trabalhar amarrado, aí está arriscado, sabe, porque ele ser mandado embora. Ele nem empresário, tem nem que me dar valor emprego. pelo que eu faço. Então, o melhor, Núbia, é que você estimule ele. Ele está saindo de manhã para trabalhar, vai lá, amor. Dê o melhor, você vai ser reconhecido. Você vai mudar esse quadro, olha, você vai conseguir uma promoção, dê o melhor de você, olha, conta comigo, tá? Quer dizer, a mulher coloca o marido para cima e ele vai ver o trabalho com bons olhos, porque se ele ouvir isso aí, ele vai trabalhar desanimado, ele já vai chegar lá querendo fazer greve. Ele já vai entrar no trabalho querendo fazer greve, ou então vou lá para o banheiro enrolar porque esse pessoal é injusto comigo. Então, coloca para cima, para que o Carlos vá trabalhar com prazer. E claro, Carlos, procure pegar um pouquinho da Núbia em relação a isso, se planeje, tudo com planejamento, como você falou, tem uma escada, mas é óbvio que você deve alçar voos maiores e procurar o melhor para a família. Eu não vejo entre vocês, né, como a gente falou ontem, grandes problemas. Não. Diferente de outros casais que passam aqui pelo laboratório. Sim. São questões de se adaptarem um ao outro, às diferenças. Ela procurar, como você está falando, pegar o que é bom dele e ele pegar o que é bom dela e assim somar e vai ter um crescimento casal, os dois, né? Um pouquinho de um no outro vai aparecer a mistura, né? A adaptação, tá certo? Nós vamos ao intervalo. Alguns detalhes chateiam, tira o outro do sério. Mas quem errou foi você. Você não sabe falar. Não, eu não sei. Não, você não sabe. Eu não te ajudo em nada. Não me nada. ajuda. Por mais que você queira viver em harmonia, conversar parece inútil. E eu te dei os meus motivos. Não, peraí, eu terminei com você. Eu terminei com você. Não, peraí. Eu não quis que você ficasse mais morando na minha casa. Está no ar The Love School. Acredite na sua união. Se inscreva no laboratório da Escola do Amor. Entre no nosso site r7.com, Escola do Amor, e participe. Escola do Amor, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na iurdtv.com e aos sábados, ao meio-dia, na Rede Record. Bom, voltando aqui a falar com o casal, e aí, essa situação de ciúmes, essas diferenças que haviam no início do relacionamento, chegaram até que ponto e prejudicaram a relação de vocês até que ponto? Bispo, até o ponto que a gente não queria mais ficar junto, não. Ah, é? Chegou uma hora que, para mim, eu pensava assim, acho que é melhor eu ficar sozinha, porque, além de eu ser muito ciumenta, ele também era autoritário, e aquilo acabava me ofuscando um pouco, né? Uhum. Até a hora que eu falei, não, eu o amava, o respeitava, mas eu não conseguia conviver com aquela situação. Eu acabava ficando muito deprimida, muito triste com essa situação. E aí foi aonde a gente foi procurando mudar essa situação. Mas antes disso, chegaram até a pensar na separação? Chegaram a falar sobre isso?
Eu cheguei já a falar que se continuar assim é melhor separar devido aos ciúmes dela, né? Por coisas banais, tipo, problema no celular, não pode tocar, já quer saber quem é. Muitos ciúmes, então havia muita briga. Mas chegou um ponto que, na realidade, assim, começamos a ter conversa, através dessas conversas, a aceitar mais, né? Eu passei a aceitar essas diferenças, a respeitar, a compreender, a ceder, né? E aí foi mudando aos pouquinhos e... Começou por quem? A mudança começou por um ou por ambos? Foi ambos. Foi através de diálogo? Foi através, a gente foi conversando e foi se entendendo, né? Eu fui vendo que ciúmes não chegava a lugar nenhum. Você era insegura? Muito. Agora, você me falou, Sueli, uma coisa antes do programa começar, fora do ar aqui, que havia essa insegurança porque você viu um problema no casamento dos seus pais, então você temia que isso acontecesse no seu relacionamento e aí você ficava fiscalizando ele. Eu achava que se eu descobrisse primeiro, eu não seria enganada. Que se eu chegasse e pegasse, entendeu? Eu iria, como o ditado popular diz, descer do salto. E eu descia mesmo, por qualquer coisa. Qualquer coisa era motivo de eu brigar, entendeu? Por nada. Achava que eu ia descobrir por mim, que eu ia solucionar o problema. Mas não. Quer dizer, havia uma raiz para isso. Havia. De repente, ele não sabia, não entendia por que você agia daquela forma, porque ele não dava motivos, né? Não era banais, era coisa que era normal do dia a dia, do meu trabalho, e ela sempre achava que tinha alguma coisa. Né? Não tinha nada. Então eu ficava muito nervoso devido... Você vai trabalhar, volta, ela acha desconfiada que você está com outra mulher, né? Então, aí girava muita briga. Quer dizer, mas você não sabia que no fundo tinha uma raiz para isso, tinha Exatamente. Como é que eu posso dizer? É como se o organismo se defende de uma doença que já teve, ela tendo visto isso na família dela, então acabava que inconscientemente, por causa desse medo, manifestando o ciúme. Levando isso para dentro do meu casamento, né? Sem saber que as pessoas são diferentes, as pessoas não são iguais. Se fossem iguais, seriam robôs, né? É verdade. Mas eu não aceitava, eu achava que todo homem é igual, que é uma coisa que a sociedade coloca também para a mulher, né? Todo homem é igual, não existe fidelidade, não existe um homem que compreenda uma mulher, um homem que seja companheiro de uma mulher. Tem mulher que fala, né? Homem não presta, todo homem não presta. Tudo igual. Mas muitas das vezes, bispo, o problema está dentro delas. Não, eu diria que todas as vezes, porque a partir do momento que a pessoa generaliza, já mostra que ela tem um trauma. E assim, no caso dele, se eles dedicassem em saber, poxa, por que ela é assim, não levaria tanto tempo para poder mudar essa compreensão. Poxa, ela é assim porque ela teve essa traição na família, né? A mãe e o pai ali, houve esse problema dentro de casa. Então, ela já levou esse problema para dentro do casamento e não existia, mas surgiu porque dentro dela já havia esse trauma, né? Mas se resolveu com a maturidade, né? Não só a maturidade, eu não posso deixar de falar hoje, né? A base, nós tivemos uma conversa e fomos buscar na realidade a Deus. Então, eu não posso deixar de falar isso, que hoje a nossa base de casamento veio através de Deus. Então, hoje, é mais ou menos assim. Hoje eu sou fiel a Deus. Então, se eu sou fiel a Deus, é impossível ser fiel à minha esposa. Onde houve... Ser infiel a ela, né? Exatamente. Aí, o que aconteceu? Ela começou a confiar, porque ela viu eu me transformando, ser um homem de Deus. Ela falou, não, então... Aí, onde começou? Ela começou a confiar, eu ir trabalhar, ela parou de olhar o meu celular. Então, onde começou? Confiança. Teve confiança no nosso casamento. Então, vocês são fruto desse trabalho em parceria com o Espírito do Amor, do qual a gente tanto fala na terapia. Exatamente. A gente trocou a aliança com o homem para uma aliança com o Espírito do Amor. Que bom. Que fez muita diferença. Quer dizer, hoje pode-se dizer que vocês estão em lua de mel. Exato. Graças a Deus. Depois de 5 anos. Hoje a compreensão, a companheirismo, respeito, até assim, as diferenças, ninguém é igual a ninguém, né? Sempre tem aquela diferença, mas nós aceitamos, né? Procuramos conversar antes de brigar, antes de qualquer coisa. Às vezes, né, tem aqueles dias de estresse, né? Mas aí um fica quieto,
Mesmo quando você está errado e pedir desculpa, né? Ou quando está certo também, a gente vai pedir desculpa, ela fala, é verdade, não, na verdade eu que estou errado. Eu falo, eu que estou errado. Aí os dois pedem desculpa. É o adaptador, né? Que a gente falou no programa de ontem. Olha, que o casal seja muito mais feliz, eu agradeço por vocês estarem aqui. Obrigada. Eu tenho certeza que está ajudando outros alunos. Posso ler um comentário? Por favor. A Juliana Assunção, ela diz assim, sou solteira, tenho aprendido muito com a Escola do Amor. Faz 2 meses que vou à terapia do amor. Antes eu não gostava da terapia, mas entendi a importância, pois lá temos a direção de Deus para encontrar a pessoa certa. Eu era solitária de carteirinha. Quando eu gostava de uma pessoa, ela não gostava de mim. Sofria muito. Aí, eu ainda não tenho alguém, mas tenho paz e a certeza de que Deus está me preparando uma pessoa certa. Ou seja, fruto da terapia do amor, que hoje vai estar acontecendo. E você sabe que eu tenho atendido pessoas, amor, que dizem assim, pessoas divorciadas, que o casamento já terminou. E a pessoa diz assim, se eu tivesse chegado aqui à terapia antes, se eu tivesse aprendido tudo que vocês ensinam aqui, eu não teria cometido os erros que cometi e o meu casamento teria sido salvo. Porque ela vê a saída, né? Assim, infelizmente, tarde, né? Mas quantas pessoas não estão ouvindo hoje pode mudar a história dela, né? Através da terapia. O problema é que às vezes a pessoa vai deixando a doença ficar crônica e aí fica cada dia mais difícil. Então, por isso, minha amiga, meu amigo, é que nós temos hoje o dia, aliás, a noite do fim da solidão. Dentro da terapia do amor, nós estamos levando as pessoas a vencerem esse que é um dos males do século, a solidão, porque ela é terrível. Acompanhe o drama de uma pessoa solitária. Eu creio que eu não vou ficar sozinha para sempre. Eu sei que a solidão, ela machuca, ela dói, porque muitas vezes você quer contar algo diferente. Eu já estou feliz, você quer alguém do seu lado. Não é filho, não é amiga, não é irmã, não é mãe. É um companheiro de verdade para dividir o seu dia, para dividir as suas dores. É muito ruim ficar só. Isso tem me machucado todos os dias. O sofrimento começou depois de 8 anos de casada. Conheci esse rapaz, a gente se casou e vivi 14 anos. E desses 14 anos, 8 anos, mais ou menos, eu fui feliz. Cheguei a abandonar meus filhos e eu lembro isso hoje com tristeza, realmente, porque hoje essa minha filha de 15 anos tinha que cuidar dos outros irmãos. Sentia sozinha, mas casada. E mesmo assim achando que estava bem, porque eu queria a companhia dele. Eu achava que a companhia da pessoa do lado é o que mais me faltava, era a companhia de alguém. Eu dava o meu melhor e só recebia o desprezo. E muitas madrugadas eu dormi sozinha. Mas aí meus filhos perguntavam, pai não vai voltar? E eu tinha que inventar uma história, porque eu não sabia onde ele estava. Estava com as mulheres, ou na bebida, ou na droga. Ele sumia, abandonou a gente. E eu me senti mais só ainda. É isso que dói muito. Você deita no travesseiro sozinha. Não tem companheiro do seu lado. Mesmo você tendo tudo, se você está sozinho, você não tem ninguém para dar as mãos para sair, para dizer eu te amo, ou para ouvir você está linda hoje. Só quem vive isso sabe. Nesta quinta-feira, venha dar um fim em sua solidão. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. O drama do solitário é terrível, né? A solidão é um castigo. Mas as pessoas estão aprendendo a vencer esse mal, né? A solidão, a vida solitária, independente de que tipo de solitário
você seja. A gente já falou aqui do solitário de carteirinha, da solidão a dois, do solitário casado, do solitário em grupo, do solitário rejeitado, do solitário invisível, que é a pessoa que se arruma, mas parece que ninguém enxerga ela. Nós já falamos desses vários tipos de solitários. Mas as pessoas estão se despertando. Quinta-feira agora é o Dia Nacional de Combate ao Espírito da Solidão. Em todo o Brasil, onde acontece a terapia do amor, hoje nós vamos combater o espírito da solidão na noite do fim da solidão. E falando a respeito da fé, alunos, eu gostaria de chamar sua atenção para o seguinte: quando Deus apareceu a Abraão para cumprir a promessa de lhe dar o filho tão desejado, ele perguntou para ele: e Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: está na tenda. Deus então disse que dali a 1 ano ela daria à luz um filho, como aconteceu, né? Agora, veja que essa pergunta não foi feita por acaso. Não. Na verdade, Deus sabia que o cumprimento da promessa dele na vida de Abraão dependeria do casamento dele, passaria pelo casamento dele. Deus não poderia desenvolver seu plano na vida dele se o casamento não estivesse perfeito, se Sara não estivesse na mesma fé que ele. Assim também é na sua vida. Agora, eu lhe faço uma pergunta: como está a sua vida sentimental? Talvez você diga: não está bem não, porque eu não encontrei a minha cara metade. Ou outro diga: não tá bem porque eu tenho alguém, só que nós não estamos vivendo bem. Então, todo o plano de Deus para a sua vida vai depender do sucesso da sua vida sentimental. E agora outra pergunta, né? O que você tem feito para mudar isso? Você participa da terapia do amor, da noite do fim da solidão, por exemplo? Se não, então como você espera mudar esse quadro? Sem buscar a direção do Altíssimo, sem recorrer à fé. E eis aí a brecha que o mal tem encontrado para destruir muitos: a vida sentimental. Por essa razão é que estamos investindo nessa área como nunca. E agora, quinta-feira, tem sido, como já falei, o Dia Nacional de Combate ao Espírito da Solidão. Se por um lado há aqueles que continuam não dando a devida importância a essa área da vida, por outro, milhares de pessoas estão se despertando e estão participando da noite do fim da solidão. Pessoas que vêm de todas as partes, vencendo a distância, às vezes o mau tempo, que é o caso de hoje. Hoje está frio aqui em São Paulo, pelo menos aqui em São Paulo, e chovendo. Mas as pessoas enfrentam o mau tempo, enfrentando o trânsito, estão participando dessa importante reunião e aprendendo a derrubar os muros da solidão em parceria com o Espírito do Amor. E hoje nós vamos estar juntos às 8 horas da noite. Acompanhe uma matéria sobre a reunião. Uma noite muito especial. A terapia tem me ajudado muito. Ela me dá, assim, a sabedoria, comportamento e me preenche. Milhares de pessoas reunidas com um único objetivo: combater o espírito da solidão. Depressão, angústia, desespero, não dormia noite e noite, viciado. Tudo isso aí para mim trazia devido à solidão. Aquele que procura o próprio interesse acaba se tornando um solitário. Solidão. O primeiro problema que o homem teve depois de ter sido criado. A gente sentir falta de algo, às vezes a gente querer, igual eu, tive vários relacionamentos com moças, só que nunca dava certo. É você se sentir sozinha, procurar alguém para conversar e não ter ninguém para te ouvir quando você precisa. É você tentar resolver de várias formas e não encontrar nenhuma. E se sentir muito sozinha, muito triste. É um estado de você estar vazio, você está tentando se encontrar, você não consegue entender nem o que você mesmo sente. Quando você está, assim, no meio de amigos, né? E ainda assim você se sente só. Queria sair para canto nenhum, lugar nenhum, entendeu? Eu saía para festa, entendeu? Para tentar preencher o vazio dentro de mim, mas não preenchia. Eu tive depressão, tive
vários problemas, assim, devido à solidão. Eu procurava ir atrás de amigas, a gente conversava, dava risada, mas por dentro era só sofrimento, só tristeza. A solidão pode destruir sua vida. Utilize sua fé para vencê-la. Eu saía com várias moças, até mulher casada, entendeu? Mas no caso, hoje em dia eu aprendi que existe uma pessoa certa, entendeu? O homem não precisa sair com um monte de mulher para entender, preencher o vazio dele. Existe a pessoa certa, que é uma mulher só, entendeu? E isso eu aprendi na terapia do amor. Não deixe que esse mal invada a sua vida. Participe na próxima quinta-feira da Noite do Fim da Solidão. Quinta-feira. A Noite do Fim da Solidão. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Esse espírito pode ser vencido pela fé. Há os que estão sozinhos. Há os que se sentem sozinhos. Quer seja estando ou sentindo, a solidão é fria e implacável. Ela gera insegurança, tristeza, descompassa o coração e faz os ponteiros do relógio ficarem lentos. O que a maioria dos solitários não sabe é que a solidão não está ligada ao destino. Ela é um estado de espírito e pode ser vencida em parceria com o espírito do amor. Felizmente, milhares de pessoas estão descobrindo que agora existe dia e hora para combater o espírito da solidão. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. A Noite do Fim da Solidão. Muito bem, lembrando que 1 hora antes, eu e a Rosana estaremos atendendo as pessoas que precisam, que queiram a nossa orientação. E 8 da noite em ponto, começando essa reunião. E hoje, na Fé de Abraão, será o dia da decisão pela vida sentimental. E, pelo menos aqui em São Paulo, com frio e chuva. Mas você sabe que a pessoa que é da fé, ela vê na dificuldade uma oportunidade para mostrar o quanto ela crê e o quanto ela quer vencer. Ela faz da dificuldade uma oportunidade. Tá certo? Nós chegamos ao final aqui da nossa participação de mais um programa, mas, aliás, coloca só uma imagem aí da reunião. Então, se tem, por um lado, pessoas que olham para as dificuldades, né? Mas tem pessoas fazendo delas uma oportunidade. Por isso, milhares de pessoas estão participando conosco aqui às quintas-feiras da Noite do Fim da Solidão. Agora, só para encerrar, tem muita gente perguntando aqui, qual é a idade certa, então? Qual o limite de diferença de idade? Não há como. Quem é que tem autoridade para chegar e colocar um padrão aqui e dizer, ó, o homem só pode ser tantos anos mais velho, a mulher não pode passar tantos anos mais velha que o homem? Não tem como a gente colocar um padrão. Mas eu quero que você, principalmente quem está solteiro, apele para a inteligência, para a sensatez. E eu faço das palavras do psicólogo que nós ouvimos no começo do programa na matéria, quando ele disse o seguinte sobre a diferença grande de idade. Pode dar certo? Pode. Vai ser fácil? Não. É uma diferença a mais para adaptar. Diferença, né? E que diferença. E que diferença. Ficamos por aqui. Amanhã tem aula especial com o Renato e a Cristiane Cardoso. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.